Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir no capítulo 122, onde Emmanuel vai nos apresentar como título Pecado e Pecador. Interessante que Emmanuel aqui já separa o pecado do pecador, né? E o trecho que ele nos traz, nós vamos encontrar em João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem fez o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separe bons e maus, mas sim viver qual grande família e que se integrem os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos traz que nós não deveríamos olhar como sociedade e dividir aquele que é bom daquele que é ruim. Às vezes a gente vai julgar aquele é um ladrão, é um bandido, fazendo essa divisão, mas isso não cabe a nós, essa divisão, porque é um julgamento. Nós não deveríamos, mas para a situação que nós ainda nos encontramos, é necessário. Ao invés de julgarmos quem fez o bem, quem fez o mal, deveríamos sim olhar e pensar: bom, esse ainda não consegue sentir a Deus, não consegue pressentir, não consegue estar integrado às coisas do alto. Aquele que já caminha no bem é aquele que já consegue sentir a Deus, consegue sentir o amor, consegue sentir aquilo que está em sua volta. Começa então a trazer novos valores diferentes. Claro que a palavra maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Então, maldade e perversidade vai existir por um longo tempo, por um grande período, até nos transformarmos como espírito, transformarmos como planeta, vai um longo tempo. A maldade ainda vai existir, como ele coloca, a perversidade também vai existir, mas ela vai se modificando, vai diminuindo. Se nós olharmos lá atrás, as ações eram muito mais violentas, cortava as pessoas ao meio, arrancava a cabeça. Hoje já é um pouco mais sutil, porque a parte intelectual começa a avançar. Também progredimos, não só moralmente, mas intelectualmente. Às vezes muito mais intelectual do que moral. E esse avanço intelectual nos impede de fazer aquelas barbáries do passado. Mas ainda nos dias de hoje vivenciamos em quantidades menores, mas ainda vivenciamos, porque nem todos estão no mesmo patamar, nem todos já sentiram a Deus. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. E ele vai trazer muito bem essa separação. Existe o pecado, que é o mal, e existe o pecador, que é aquele que comete o mal. Então, você pode escolher não cometer esse mal. Mas se você não conhece a Deus, não conhece as leis naturais, você vai cometer esse mal. Você vai acabar cometendo o pecado. E o pecado aqui colocado é tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus. As leis morais, as leis naturais, as leis de Deus. Então, o pecado vai existir sempre. Vai caber a nós, a nossa evolução, entendermos se nós já estamos prontos a não cometer esse pecado. Então, existe o pecado e existe o pecador. O pecado sempre vai existir, o pecador não mais. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinhos e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipício. Então não adianta cruzarmos os braços também. Eu sei que existe o bem e o mal, existe aquele que já entendeu, sentiu a Deus, existe aquele que não sentiu a Deus,
Então o pecado está aí, não tem como a gente evitar que ele aconteça. Então nós não podemos cruzar os braços, devemos trabalhar, batalhar para que o bem cada vez mais possa progredir. E ele coloca muito bem colocado. Um lavrador, aquele que cuida do solo ali, ele não vai arrancar os espinhos para transformar um solo em um precipício. Muito pelo contrário, ele vai arrancando as impurezas do solo a fim de trazer um solo pronto a começar a trazer bons resultados, bons frutos, bom crescimento, boa produção. E essa é a nossa obrigação, trabalharmos a fim de que o solo que ainda não é preparado possa se preparar, possa tirar os espinhos, os detritos, tirar cada vez mais as impurezas e os maus. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Então, nós imaginamos que aquele que cai deve ser aniquilado, que todo o mal deve ser aniquilado. Mas ele bem coloca, Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Então Jesus entende que existe uma eternidade, somos imortais. Então Jesus não condena aquele que comete o mal, ele coloca a conta ao tempo, porque a imortalidade vai mostrar, a eternidade vai mostrar que esse espírito vai melhorando de encarnação em encarnação. Esse é o objetivo maior da encarnação, nos depurarmos como espírito, nos depurarmos moralmente. Jesus compreendia isso. Quando ele olha então um apóstolo, um discípulo, ele entende que esse discípulo vai se transformar em luz muitos anos depois, às vezes encarnações depois. Então ele vê muito à frente, onde os nossos olhos limitados ainda não conseguem chegar. E aí ele consegue então olhar para essas pessoas que cometem o mal, os pecadores, com amor, com amorosidade. Lute-se contra o crime, mas ampara-se a criatura que lhe enredou nas malhas tenebrosas. Então, vamos lutar contra o crime, mas vamos amparar essas criaturas. Não aniquilá-las, jogá-las, encarcerá-las, esquecer. Não, vamos amparar. Está errado, filho, mas vou te amparar. Vou ser o teu suporte, né? Vou ser o seu auxílio, vou trazer a paz, vou trazer a luz. Vou trazer o amor, mesmo que você tenha errado. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. E mesmo que ele pede para combatermos o mal, na outra balança ele nos pede fraternidade. Então, que possamos compreender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Se o mal existe, é porque ainda nem todos conseguiram ultrapassar esse mal. E o mal está em toda parte, está em todos nós, porque nós ainda somos criaturas errantes, experimentando virtudes. Possamos lembrar disso, porque num passado não tão passado, nós éramos os pecadores, nós éramos os brutais. E hoje talvez já estamos na capacidade de sentir a Deus. Então possamos lembrar que existe o pecado e o pecador. Muito obrigado.